Você segue participando nos comentários. Bênção de Deus. Confira agora esse lindo, lindo testemunho de fé e milagre. Pastor Jefferson Bagagino, na Com 25. Bênção de Deus. Pastor Jefferson, volta com a gente daqui a pouquinho. Combinado? Amém? Alguns minutinhos, Pastor Jefferson volta ao vivo com a gente. Em nome de Jesus. Olha só que maravilha, que bênção. Esse lindo testemunho para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para contar um testemunho de uma experiência incrível que eu tive na minha vida sobre presença. Pela misericórdia de Deus, Deus me chamou de uma maneira incrível. O amor dele, a misericórdia dele, a graça dele. Mas Deus me deu o privilégio de me casar. E o maior sonho da minha vida era ter um filho. Era ter um filho. Eu já tinha o nome, eu já tinha o sonho, eu já tinha tudo no meu coração. A Ké fica grávida. No início da pandemia, passam-se os meses, a gente faz o chá revelação. Irmãos, aquele chá revelação foi um dos dias mais importantes da minha vida. Eles fizeram uma surpresa pra gente, foi fazendo várias surpresas e nunca que revelava. Aí de repente abro uma caixinha e tinha uma chuteira e uma bola. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Todos os exames. Tudo certo. Aí a Ké, que ama foto, falou assim, vamos fazer aquele exame que vê o rostinho do bebê? Aí eu falei, vamos. E a gente foi com muito ânimo, com muita alegria, para fazer aquele exame, para ver o rostinho. E a gente começou a ver que o médico chegou ali e falou assim, olha, ele está viradinho. Vamos fazer vamos ver as outras partes do corpo. Depois a gente volta no rostinho para ver se ele tira a mãozinha do rosto, enfim. E começou ali a ver, viu tudo, tal. De repente o médico chegou no coração e não saía do coração. E a gente querendo ver o rostinho, e eu olhando para a Ké olhando para mim, e o médico ficava ali, aquelas artérias, e era nada, e a gente não entendia nada, a gente só via dois fluxos, um vermelho e um azul, e a gente não entendia, e um olhando para o outro, e aí de repente o médico volta no rosto, tira umas 3 fotinhos ali, mostra pra gente, e muito rapidinho, e fala assim, quem é o médico de vocês? A gente fala, ele vai falar assim, olha, vocês podem passar lá hoje. Aí a gente falou, mas como assim, doutor? É difícil conseguir agenda com ele, tem que agendar, né? Não, eu vou ligar para ele, vocês vão lá hoje. Isso lá em Sorocaba, numa cidade próxima onde a gente mora. E aí a gente falou, alguma coisa tem. E quando a gente chega no médico, aí ele falou assim, olha, foi constatado, mas vocês não fiquem, como não ficar nervoso? Vocês não fiquem nervosos, mas foi identificado alguma coisa aí no coração, mas a gente vai precisar verificar, a gente vai ter que fazer exames, ecocardiograma fetal, e assim por diante. E de repente eles começam, aí já direciona para a Unimed, fala, pode ir lá na Unimed agora, que vai já agendar um eco. E aquilo a gente começou a ficar tenso, agendou esse eco, fez o eco, e aí foi constatado que o Pedrinho, ele tinha as artérias, elas nasceram, as nossas artérias, elas são cruzadas, e as artérias do Pedro, elas nasceram, né, de uma forma que era uma cardiopata. E aí nós começamos um período muito complicado, foi difícil. Mas pela misericórdia de Deus, não sei onde está a doutora Sabrina, mas eu sei que está no meio de nós. Doutora Sabrina, você foi um instrumento de bênção nas nossas vidas. Eu vi a doutora Sabrina por aqui, não sei onde ela está. Mas a doutora Sabrina foi um instrumento. Ela se dedicou 2 domingos, por mais de 1 hora, quase 2 horas,
a explicar para a gente tudo que a gente passaria naquele hospital. A doutora Sabrina falou assim, até sobre os barulhos do que seria uma UTI. Porque aí a gente teve que mudar todo o pré-natal, teve que ir para São Paulo, teve que nascer num hospital com uma UTI pronta para o Pedro. Toda aquela tensão. Uma semana antes, para encurtar o assunto, uma semana antes do Pedro nascer, nós fizemos uma vigília na igreja de Jundiaí. E nós oramos, adoramos, buscamos a Deus, buscamos a presença. Vocês creem que Deus ainda fala com a gente? Quem aqui crê que Deus ainda fala com a gente? Irmãos, aquilo foi tão real. Porque Deus ministrou nos nossos corações, no meu coração e da minha esposa, da seguinte maneira. E essa palavra foi principalmente para minha esposa. E nós ouvimos de uma forma muito clara, que aquilo ali era porque nós precisávamos viver uma experiência, que Deus iria fazer um milagre. Nós sairíamos do hospital com nosso filho no colo, mas nós precisávamos daquela experiência para anunciar, para falar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda faz milagres, que Jesus ainda faz coisas extraordinárias. E isso que me impulsiona a falar de Jesus ainda mais. Essa experiência marcou a minha vida. E eu quero que você tenha uma experiência. Não precisa ser igual a minha não, que é complicado. Mas Deus pode te dar uma experiência do Espírito Santo, para que você possa anunciar o Evangelho. Aqui confortou os nossos corações. Dia 28 de dezembro de 2020. No Hospital Beneficência Portuguesa, com a UTI preparado, agendado, tudo certo, nasce o Pedro. Quando nasce o Pedro, uma alegria, aquela alegria, a gente fez aquela fotinha perto ali, após o parto. Aí de repente a médica pegou ele, falou, vamos pesar. Quando colocou o Pedrinho na balança, que ficou, eu fui ali. Quando colocou o Pedro na balança, aí de repente a mãozinha, as extremidades deles começaram a ficar pretas, escuras. E eu falei assim, doutora, o pezinho dele está escuro. Aí a doutora olhou para mim e falou, pai, seu filho é cardiopata. E pegou a criança e saiu correndo naquele corredor. E eu fui ver o Pedrinho 3 horas depois. 3 horas depois. E para quem não conhece o Pedrinho, é aquele menininho que falou, oi galera, já somos 16 mil. Vocês viram no Insta? Quem viu? Aquele ali é o Pedrinho. É o nosso milagre que mora lá em casa. Eu tenho milagre em casa. 3 horas depois. E aí de repente chega um médico na sala de espera, suando. Quem é o pai do Pedro? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, vem ver o seu menino, vem ver o seu menino. Ele estava ofegante. Aí eu cheguei lá, o Pedro todo entubado, muito inchado. E foi a primeira cena que eu vi do meu filho. Mas ali eu senti a presença de Deus. E o médico falou assim, seu filho ficou com a saturação abaixo de 30 por quase 1 hora. Quem aqui, eu não entendia nada. Hoje eu sei o que é. Mas isso é muito sério. Nós tivemos que entubar. Falaram vários procedimentos que foram feitos. Mas esse menino é forte demais. Mas eu sabia quem estava com ele. E eu sabia que eu ia sair daquele hospital com meu filho. E assim que eu fiquei sozinho com meu filho, eu olhei para ele. E eu cantei o primeiro louvor que eu ouvi quando eu conheci Jesus na igreja. Bem simples. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Deus está aqui, presença. E eu cantava aquilo todos os dias para o Pedrinho na UTI. A gente revezava. A Ké e a mãe dela ficavam durante o dia, eu e meu sogro revezávamos pela madrugada. Dia 31
de dezembro, virada do ano, o médico falou assim: olha, como é virada do ano, eu vou liberar você e sua esposa 15 dias. Pode ficar com ele. E aí a gente ficou a virada do ano, ouvindo os fogos lá em São Paulo. E a gente estava do lado do Pedrinho e foi dando a hora da Ké ir embora, porque podia ficar até 00:30. E aí deu mais ou menos 00:15. Eu chamei a Ké, a gente ficou do lado do bercinho do Pedro. E a gente começou: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Deus está aqui. E aquilo a gente começou a cantar baixinho para ele. 00:16. O Pedrinho abriu o olhinho assim. Foi a primeira vez que eu vi o olho do meu filho. E eu tinha convicção de que eu sairia daquele lugar com meu filho no colo. Irmãos, se eu for contar aqui os detalhes, é muita coisa. Era um milagre por dia. A gente viveu um milagre por dia. Um por dia, um por dia. No dia 25 de janeiro de 2021, aproximadamente 1h da tarde, nós estávamos colocando o Pedrinho na cadeirinha do carro e indo para nossa casa e cantando: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Deus estava naquele lugar, e Deus está nesse lugar. Eu tenho um milagre em casa. E está aí o Pedrinho, cheio de saúde. Esse final de semana ele não ficou bem não, garganta um pouco inflamada, essa mudança de tempo. Mas o Pedro é uma bênção dentro da minha casa. O Pedro é o meu milagre. O Pedro é a minha vitória. O Pedro e a Laura são a minha maior riqueza, são a minha maior alegria. É aquilo que representa a presença. E é interessante que quando a gente vai buscar eles na escola, quando eles veem a gente, eles vêm correndo. Quem é pai sabe do que eu estou falando. E é interessante, se isso tivesse tudo acontecido comigo, tranquilo, mas não mexe com o filho da gente. E é interessante que eles amam tanto a nossa presença, e eu começo a pensar assim: Pai, eu imagino que da mesma forma como eu me alegro quando o Pedro e a Laura vêm até a minha presença, eu sei que o Senhor ama quando eu busco e me alegro na tua presença. Nós precisamos voltar a nos alegrarmos na presença de Deus. Nós precisamos voltar a ter experiências incríveis. A importância da presença. Amém, graças a Deus. Pastor Jefferson Bagagin, lindo, lindo testemunho para a glória de Deus. Ele está com a gente ao vivo, vai estar entrando com a gente ao vivo neste momento para nos trazer uma palavra, uma reflexão nessa noite, para mim e para você. E já já estaremos orando também juntos aqui na live. Se você tem seu pedido de oração, faça como nosso irmão Josué aí, né? Que está se colocando como uma ponte, né, ali para orar, vai clamar pelo seu irmão Jeremias, né? Que vem passando momentos difíceis, a questão da depressão, né? Jeremias, vamos clamar ao Senhor. Já oramos no início da live, vamos continuar orando. E você segue participando, né? Glória a Deus. Conta pra gente, o que é felicidade pra você, hein? Você realmente se considera uma pessoa feliz? Hein, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Nós vamos orar nessa noite, vamos clamar ao Senhor. Você segue participando na pesquisa. Você pode mandar o seu pedido de oração ali pelo WhatsApp, né? Ou também aqui pelo os comentários no YouTube, né, queridos? Os comentários no YouTube também, né? Graças a Deus. Já estamos voltando aqui com o pastor Jefferson, né? Em nome de Jesus, por esse lindo testemunho que a gente realmente captou, recuperou ali, né, nessa na Com 25 ano passado, né? Então vocês puderam perceber ali, né, o tamanho, né, assim, mais uma vez, né, do nosso Deus agindo, trazendo ali respostas, cura, milagre, usando os médicos ali, os doutores, né?
E glória a Deus por isso. Pastor Jefferson, voltou com a gente já aí? Amém. Tá nos ouvindo já? Tô ouvindo sim. Amém, glória a Deus. Pastor, lindo, lindo testemunho. É como o senhor falou, a gente tá pensando aqui que você deve pedir para Deus experiência, mas de repente não que nem a minha, né? Não precisa ser assim então, né? Mas enfim, fique à vontade para nos trazer aquela palavra que o Senhor já tem colocado em seu coração nessa noite, segunda-feira, né? Em nome de Jesus, já estaremos orando, convidando o pastor Jefferson a nos conduzir em oração, por aqueles que estão ligadinhos com a gente no aplicativo, aqui na live. O pessoal que vai ouvir, às vezes, eles acompanham em outros dias, outros horários, né? Que a live fica gravada. Então tem sido bênção, graças a Deus, para a vida de muitas pessoas, para a gente também, a começar pela gente, né? Glória a Deus que o Senhor... Irmão, você não faz ideia como o Espírito Santo vai ministrando com a gente, pastor, durante a preparação de uma live dessa, né? Então o Senhor já vai ministrando, trabalhando. Então realmente é algo assim muito especial para a gente. Nosso Deus, Ele trabalha por mim e por você. Tenha certeza disso, Ele está trabalhando nesse momento por nós, né? O Senhor Jesus disse, olha, eu trabalho, meu Pai está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, glória a Deus. Então, fique à vontade, pastor Jefferson. Como eu já falei, uma honra, uma alegria muito grande ter o Senhor com a gente. Adriano, confesso para você que eu fico muito emocionado, hein? Só de ouvir o testemunho ali, a gente não tinha combinado nada, né? Você fez essa surpresa aí. E eu tava aqui com a minha esposa conversando e a gente acaba se emocionando, né? Por ver porque a gente viveu cada momento daquele ali. E na hora da pregação ali na Com 25, eu acabei não falando de alguns detalhes, mas com 9 dias de vida, o Pedrinho passou por uma cirurgia muito complexa, né? Que demorou mais de 9 horas. Então ali foi o dia mais tenso da minha vida. E como a gente está falando de felicidade, é bom a gente pontuar também que mesmo a gente confiando em Deus, mesmo a gente vivendo uma vida feliz, isso não impede da gente passar por alguns momentos difíceis, né, na vida. Só que mesmo diante dos momentos difíceis da vida, a gente encontra força, fé e a felicidade em Jesus, né? E para isso, para essa reflexão dessa noite, eu gostaria de deixar um texto aqui para vocês, para a gente refletir junto. Um texto extremamente conhecido, que está em Lucas 24. Eu quero deixar até uma tarefa de casa para vocês aí. Eu gosto sempre de deixar tarefa de casa. Amém. Então leia o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vou deixar essa tarefa para vocês. E a gente vai meditar sobre esse acontecimento do caminho de Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu vi aí que alguém comentou que era do Jardim Amanda, que é do Jardim Amanda, aqui do interior de São Paulo. Estive lá esses dias, né, e foi muito bom. E há um tempo atrás também eu estive congregando na igreja Jardim Amanda e ministrei justamente essa palavra dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E eu quero fazer a leitura em Lucas 24, o versículo 29, a partir do 29, que diz assim: Mas eles insistiram com ele, né, com Jesus: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, com base nesse texto, um texto extremamente conhecido dos 2 discípulos de Emaús, eu quero refletir para a gente juntos, né, que a gente possa refletir sobre esse acontecimento especial. Porque aqui, o capítulo 24 trata sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante que a gente vê um dos maiores milagres, né? A nossa salvação está baseada nessa ressurreição, nesse acontecimento incrível. Só que até então, esses 2 discípulos, eles estavam extremamente tristes, caminhando de Jerusalém até Emaús, tristes por tudo que havia acontecido em Jerusalém. E eles estavam ali cabisbaixos, questionando, eles estavam vivendo um momento de tristeza.
E pode acontecer de alguém que está nos ouvindo, ou que vai ouvir, vai assistir depois dessa live, pode acontecer de alguém estar passando ou vivendo um momento de tristeza. Mas, de repente, a verdadeira felicidade se aproxima deles. Jesus se aproxima deles. Só que até então eles não reconhecem Jesus, eles não percebem que era Jesus. E é interessante que Jesus se aproxima e Jesus, mesmo eles não reconhecendo, Jesus não questiona, ao contrário, Jesus pergunta para eles sobre o que eles estavam falando, ou seja, Jesus faz de uma forma que ele entra na conversa e eles começam a explicar, mas como assim? Você não está sabendo das coisas que aconteciam em Jerusalém? E eles começam a falar tudo que tinha acontecido com o próprio Jesus, mas não sabiam que estavam falando com Jesus e Jesus ressurreto. E eles começam a contar, a lamentar, a falar de tudo que tinha acontecido e Jesus só ouviu. Então isso é interessante que antes de ensinar, Jesus escuta. Jesus escutou eles. E quando Jesus escuta eles, a gente pode, no diálogo deles, a gente pode perceber que eles conheciam Jesus. E eles não só conheciam Jesus, como eles tinham tido várias experiências com Jesus. É possível que eles tivessem visto milagres e acontecimentos extraordinários. Então eles conheciam Jesus, tiveram experiências com Jesus, mas estavam tristes. E aí, quando eles abrem o coração para Jesus, Jesus começa a falar assim, mas espera aí, o coração de vocês está duro, né? E ele começa lá do Antigo Testamento e ele vem explicando tudo o que deveria acontecer, ele explica, relembra eles, né? Coloca todos os acontecimentos. E eles gostam tanto da conversa, eles ficam tão interessados que quando chegam próximo a Emaús, depois de uma longa jornada, aproximadamente uns 11 quilômetros de distância, eles estavam cansados e eles convidam Jesus para ficar com eles. Até tem um louvor antigo, né? O Fica Conosco, nosso amado e bom Jesus. E Jesus aceita o convite. Só que eles até então não sabiam que era Jesus. Jesus aceita o convite, vai com eles, e quando eles sentam à mesa, no partir do pão, Jesus ora. E o que eu acho incrível nesse texto é que não é num templo, não é num local especial, mas é num local simples, em um momento simples, em uma situação simples, no partir do pão, numa oração simples. Quando eles abrem os olhos, eles percebem que era Jesus, mas ele já tinha ido. E eles têm uma experiência incrível com Jesus ressurreto. E o que é interessante nesse texto é que antes aquelas pessoas que estavam tristes, desanimadas, desmotivadas com tudo que tinha acontecido em Jerusalém, agora elas estavam diferentes, elas estavam alegres, elas estavam felizes, porque elas experimentaram a presença, e não foi uma presença qualquer, foi a presença do Jesus ressurreto. E quando eles têm essa experiência do Jesus ressurreto, né, eles olham para o outro e falam assim, é por isso que o nosso coração queimava, o nosso coração ardia, enquanto ele falava das Escrituras. A presença de Jesus traz alegria, a presença de Jesus traz felicidade, a presença de Jesus transforma o ambiente. E é interessante que eles antes cansados, desanimados, agora eles redobram o seu ânimo, e naquele mesmo momento eles falam assim, não, eles se arrumam e falam, nós vamos para Jerusalém. E eles voltaram porque eles estavam impactados com a presença. Eles estavam ali renovados com a presença, porque Jesus estava ali com eles. Jesus esteve ali com eles. Eles experimentaram a presença do Jesus ressurreto. Então a palavra que eu gostaria de deixar para nossa reflexão nessa noite é que a convicção, a gente tem falado muito sobre convicção, mas podemos adaptar para o tema da live, né, que é a felicidade. Então podemos colocar como a convicção ou a felicidade que nós procuramos, que você procura, na verdade, ela está na presença que você carrega.
Você tem carregado Jesus no seu dia a dia? Você tem andado com Jesus? Você tem convidado Jesus para andar ao seu lado? E às vezes é nas coisas mais simples que a presença de Jesus está com você. Então que você tenha essa sensibilidade do Espírito Santo para entender a presença real dele. E às vezes em um momento simples, na sua casa, na sua oração do partir do pão, Jesus pode se revelar, Jesus pode mostrar a presença que traz felicidade. Então, esses ensinamentos do caminho de Emaús, quais são esses ensinamentos que Jesus traz para a gente? Jesus, ele encontra a gente nas nossas crises. Jesus, ele nos chama para perto. Jesus, ele abre os nossos olhos, ele faz arder o nosso coração. E ele nos envia. Porque quando os discípulos perceberam que ele estava vivo, eles cumpriram o ID. Eles deixaram para trás o desânimo, a tristeza, tudo. E eles foram para Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo. Então que Jesus possa encher a sua casa de felicidade, encher a sua vida de felicidade, tirar a tristeza, tirar a angústia, tirar as dúvidas, tirar os questionamentos. A presença dele muda o ambiente, e que a nossa oração possa ser no sentido de que a presença de Jesus mude a sua casa, mude o seu emprego, mude a sua família. E como consequência, você possa também fazer como os discípulos de Emaús. Eu preciso falar que Jesus está vivo e o tempo é urgente. E aproveitar as oportunidades e voltar para Jerusalém. Voltar para onde Deus tem te colocado. Para lá, para que nesse ambiente você possa ser testemunha. Você pode testemunhar da graça, da misericórdia, da bondade, da mansidão, do carinho que Jesus tem por cada um de nós. Então, que a felicidade, ela não vem a ser o nosso destino, mas a felicidade é a forma como a gente vai. É o nosso caminhar, é o nosso dia a dia. Não corra atrás da felicidade, viva a felicidade. E a felicidade, a verdadeira felicidade, está em estarmos com Jesus ao lado. Tem um louvor antigo que diz assim também: com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Que Deus nos abençoe. E essa é a reflexão, Adriano, que Deus colocou no meu coração para a gente falar nessa noite. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Amém. Graças a Deus. 22 horas com 18 minutos. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é tremendo, maravilhoso. E Ele deseja mais que talvez qualquer um no mundo a tua felicidade verdadeira. Ele deseja isso. Ele fica, parece que ele está torcendo, né? Ele fica, né? Filho, eu quero te ver feliz. Feliz de verdade. Não apenas em algumas horas, não apenas em alguns momentos, mas a tua vida. Mesmo em meio às adversidades, às batalhas, lutas, o nosso Deus, ele tem promessa viva. E essa promessa viva é de uma esperança viva, né, Pastor Jefferson? Uma esperança viva, gloriosa, que ela também não está presa ao tempo. Não é só aqui, agora. É para a eternidade. É para a eternidade. O nosso inimigo odeia isso. Odeia saber que eu e você, se continuarmos perseverando até o fim, se continuar perseverando até o fim, seremos salvos. Herdaremos a vida eterna, aleluia, em Cristo Jesus. Glória a Deus. É algo precioso demais. Guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. Porque tem alguém. Guarda o que tens para que ninguém. O texto diz, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Se tem alguém tentando roubar a tua coroa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é porque ela tem um alto preço, né, Pastor Jefferson? É porque ela vale muito. Aleluia. Convido o Pastor Jefferson nesse momento para nos conduzir em oração. Nosso irmão Josué,
pede oração pelo seu irmão Jeremias. Jeremias vem passando por momentos de depressão, está passando por um momento de depressão. Convido também a você, né, pastor Jefferson, por gentileza, nos conduzir em oração por aqueles que estão conectados com a gente, que eu acredito muito que é um propósito de Deus, aqueles que estão conectados agora no aplicativo da rádio, aqui na live, ou que assistirão a live aí em algum momento aí durante a semana, ou sabe Deus quando, né? Eu acredito muito num propósito, pastor Bagagin, porque na minha agenda, talvez na sua, né? Claro que a gente marcamos aqui, o senhor gentilmente nos cedeu essa data de hoje, né? Um ministério realmente com muitas responsabilidades, muitas tarefas, muitos, né? Enfim, mas eu creio que além de tudo isso, há um Deus que tem uma agenda perfeita. Ele preparou, né, que você pudesse estar aqui com a gente agora, conectado, né? É um propósito maravilhoso para as nossas vidas, né? Se é um meio, é outro, não sei qual meio que é. Às vezes os crentes estão lá, os crentes, o irmão está cantando louvor lá no hospital, lá numa praça, lá, né? Rapaz, bem na hora ia passando, né? Ia passando ali, sentindo meu coração, o Espírito Santo disse, né? Algo disse dentro de mim, vai ali, né? Se ajunta com os crentes ali, né? Então você perceba como é o agir de Deus de várias formas e plataformas. Agora podemos dizer assim, né, pastor Jefferson? Várias formas e plataformas que Deus está interessado na tua felicidade verdadeira, não uma alegria passageira aí, nessa aí, né, de carnaval, de sei lá o que, tantas outras coisas aí, né, pastor? Não, mas uma felicidade verdadeira, não uma alegria passageira, né? Glória a Deus. Pastor Jefferson, por gentileza, fique à vontade para nos conduzir em oração nessa noite. O pessoal tá chegando mesmo na live lá, ó. Impressionante, eles já querem virar a vigília. A gente quer, irmão, é a presença de Deus na nossa vida, é gloriosa, irmão. Ninguém consegue, irmão, né? Eles fazem shows e fazem eventos e fazem tanta coisa, se esforçam tanto. E o evangelho, poder de Deus é simples demais, rapaz. Só abre a porta do teu coração agora. Feche teus olhos, ore com a gente, com fé, crendo. Se entrega, uma entrega, né, pastor Jefferson? O filho no colo de um pai, né? O senhor que é pai aí, do Pedrão, da Laura, né? Aquela confiança, aquele abraço gostoso, aquela confiança. Então confia. O inimigo, ele vem para roubar a nossa fé, né? Roubar a nossa esperança, né? Para matar, né? Tudo, né? Mas o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está vindo mais uma vez para dizer, filho, eu estou te trazendo vida, mais vida, né? Meu filho, mais vida. Eu quero te encher de poder, de graça, de misericórdia. Eu quero que você sinta mais uma vez o quanto eu te amo, né? O quanto me importo com você. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, pastor Jefferson, estou falando isso aqui porque nós nunca tivemos preocupado aqui com números e coisa e não sei o que. Nós estamos aqui para uma ordem. Para nós aqui não importa se tem 1, 2, 3 aparelhos conectados, né? Se tivesse 200, amém, glória a Deus. Se tivesse 50, 10, 5, não importa, irmão. Nós estamos aqui num propósito. E vamos pagar o preço, custe o que custar, pastor Jefferson. Porque nós estamos lidando com algo espiritual. O nosso inimigo não está para brincadeira. Ele vem trazendo muitas distrações e muitas coisas, mas ele também está usando não só esse canal, como tantos outros, para edificação, para o fortalecimento, para um quebrantamento, e chegando em lugares que talvez nós, né, pastor Jefferson, não chegaríamos humanamente falando. Mas o Espírito Santo agora está aí com você. Preparou tudo isso, esse meio, essa forma, para mais uma vez te lembrar, filho, filha, eu quero te ver feliz. De verdade, porque eu estou contigo, não temas, né, diz o Senhor. Aleluia para nós, para cada um de nós, né? E ao mesmo tempo que eu vou falando, né, a palavra é tão viva, tão gloriosa, tão maravilhosa, que a gente também, né, pastor Jefferson? A gente vai recebendo também, glória a Deus, amém, aleluia. Fica à vontade, pastor Jefferson, em nome de Jesus.
Nos conduz em oração. Vamos buscar então a presença de Deus, Aleluia. orar. E você que está participando dessa live, tanto ao vivo quanto você que vai assistir depois, saiba que Jesus, ele pode mudar rumos. Aleluia. O milagre que ele fez na vida da minha família, e ele pode fazer na sua vida, na sua família. Ele reverte situações. Então nós vamos orar pelo Jeremias, né, que foi o pedido do Josué. Vi aqui que alguém pediu oração também, falou sobre o Theo, que é uma criança, um bebê cardiopata. Vamos orar pelo Theo também. Isso. E pedir para que Deus venha continuar abençoando todos nós, porque todos nós temos nossos dilemas, Amém. mas nós precisamos de Jesus para a verdadeira felicidade, né? Então vamos orar a Deus. Amém. Pai eterno, em nome de Jesus, quero glorificar a Ti, Aleluia. oramos a Ti, Glória. pedimos a Tua graça, a Tua bênção. Eu quero interceder, meu Deus, pela vida do Jeremias. Meu Deus, entra com providência na vida, Senhor, desse homem, faça um milagre na vida dele, Jesus. Glória a Ti, Pai. Senhor, entra com providência na vida do Theo, Jesus. Aleluia. Meu Deus, assim como o Senhor agiu na vida do meu filho, que o Senhor possa agir na vida do Theo, que ele possa ser alcançado e abençoado por Ti. Só o Senhor pode fazer coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas. Meu Deus, eu oro pelo Adriano, Jesus. Glória a Deus. Esse projeto do Adriano, esse chamado do Adriano, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando, prosperando, dando sabedoria. Glória a Deus. Meu Deus, tira, porque às vezes vem as lutas, as provas, tira, meu Deus, toda provação, Aleluia. todo desânimo, toda tristeza que muitas vezes tenta, Senhor, vir na vida Glória a Deus. dos teus servos que procuram fazer a tua vontade. Tira isso, meu Deus. E traga, Senhor, prosperidade na vida do Adriano. Glória. Traga alegria, traga paz, Aleluia. traga sabedoria. E que através da vida e do ministério do Adriano, muitas vidas, Senhor, possam ser alcançadas. O teu evangelho possa ser propagado, Jesus. Que o Senhor vá além das fronteiras e que o teu nome seja glorificado, meu Deus. O teu nome seja exaltado. Vidas possam ser alcançadas através das palavras do Adriano, através desse programa, Senhor, através dessa live. Sei com a gente, meu Deus. Meu Pai, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão participando ao vivo. Oro por aqueles que ainda hão de assistir. Que essas palavras possam alcançar corações. Porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, meu Deus. A gente pode falar, a gente pode anunciar, mas só o Teu Espírito Santo pode entrar no coração e fazer transformação. Então leve essa palavra para corações que estão precisando dessa palavra, Jesus. Meu Deus, transforme lares. Senhor, transforme vidas. Meu Deus, reedifique lares, Senhor. Pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão às vezes até desacreditando da felicidade, que possam ouvir essas palavras de fé e possam ter a sua vida mudada, transformada, impactada. Meu Deus, em nome de Jesus, faça coisas grandes, Senhor. Meu Deus, desde já oramos pela Com27. Esse evento, meu Deus, nós temos preparado ele para a Tua glória. Então, meu Deus, desde já nós oramos pelo local, pelos preletores, pelos músicos, pelas pessoas que estarão naquele lugar, Senhor, para Te adorar, pelas caravanas que estarão, Senhor, se locomovendo até aquele lugar, que o Senhor possa abençoar a entrada, a saída, que os anjos do Senhor possam acampar ao redor daqueles que o temem, porque o Senhor é aquele que ainda livra. Meu Deus, que tudo possa ser para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja de um modo geral, meu Pai. Meu Deus, dá-nos sabedoria e estratégia, dá-nos a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ter ousadia para falar do Teu Evangelho, falar das Tuas gloriosas maravilhas, para falar da Tua graça. Senhor, usa-nos, direciona-nos, abençoa-nos. E é o que oramos e Te pedimos, não porque merecemos, mas por Sua eterna e bendita misericórdia, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Eu quero abrir Glória a Deus. Parênteses aqui para contar Graças a Deus. Louvado seja Deus. Estamos ao vivo aí. Ao vivo com o pastor Jefferson Bagagin, aí de São Paulo. Glória a Deus. 22 horas 30 minutos. Não temos palavra para lhe agradecer, viu, pastor Jefferson? Nossa, muito, muito obrigado mesmo por mais uma vez com a gente aqui. É uma honra, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. A galera aí do Ministério Jovem, né? O pessoal comenta, né? Olha que legal, pastor Jefferson vai estar lá no Som da Promessa, que legal e tal, né?
Enfim, então é muito legal o pessoal comentando com a gente, né? Então, porque realmente, né, algo assim muito especial, a liderança aí, né? Não só o senhor também está representando toda essa equipe aí, né? Que trabalha muito aí para acontecer, né? Esses eventos que agora é a cada 2 anos, né? Então, presente de Deus mesmo, né? Pra gente, aí, pra galera aí, né? Então, não deixe pra última hora, né, pastor? Não deixe pra última hora, antecipa a inscrição. Olha lá, convictus.org, né? Já temos mais de 800 inscritos. Olha aí, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa coisa linda aí. 800 inscrições já. Rapaz do céu, é muita gente. E isso é porque o pessoal do norte, principalmente de Belém, ainda não começou a se inscrever. Rapaz, olha, vocês vão achar um lugar mesmo assim que realmente tem que ser um lugar. É porque a gente tá pensando lá na Estância da Árvore da Vida. Não é lá dessa vez, não. É lá em Belém do Pará. Provavelmente vai ter um grande auditório aí, porque provavelmente vai chegar aí, né? Vai beirando ali os 5 mil, hein, pastor? 3, 4, 5, eu não sei não, irmão, mas já temos 800, imagina, que lindo, que bênção. A Mônica Amaral tá dizendo assim, olha, palavra abençoada, conhecer Jesus e sentir a sua presença é tudo que precisamos. Ô, irmã Mônica, que bênção, obrigado pela essa mensagem. Eu acho que não tinha jeito melhor de fechar essa live, né, com essa frase da Mônica Amaral aí. Jesus conhecer Jesus, sentir sua presença é tudo. É só quem sente sabe, né? Só quem sente sabe. É a mesma coisa, mas eu quero. Eu ouvi tanto dizer que a jaca lá, chama de manga aí também? Manga? Aí em São Paulo é manga. Né? Mas aquela fruta é tão boa, tão deliciosa, mas né, o açaí, né? O açaí do Pará. Mas uma coisa é você ouvir falar que é bom, né? Mas quando você prova, você experimenta, né? Então acho que é isso que nós estamos tentando dizer aqui na live nessa noite, né? Experimente Jesus, né? Você vai se surpreender porque provavelmente vai ser muito além, né, pastor? Muito além do que você talvez esteja imaginando, né? É bom demais, irmão, é bom demais. Não é uma alegria passageira. Porque, na verdade, não tem nem como comparar. Não tem como comparar, né? Incomparável, né? Como diz o louvor, incomparável esses louvores aí. Senhor, tu és. Lembrou dessa? Eu lembrei agora esse louvor aí. Lindo, lindo demais. É incomparável, irmãos. A presença de Jesus na nossa vida é tudo. Glória a Deus. Tudo que precisamos. É necessidade básica. E as pessoas não, né? Jesus, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, né? Rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, essa batalha que eu, né? Para ouvir a palavra, ela é espiritual, né, pastor Jé? Não tem outra definição, né? Porque o louvor é bom, tudo é maravilhoso, tudo é tremendo, tudo é bom. Mas a palavra, ela é de vida, ela vem, ela nos ensina, ela nos corrige, a palavra de Deus é viva. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Glória a Deus. Pastor, eu tô muito animado aqui com essa vigília. Eu ia falar lá e falei vigília, mas já virou vigília. Onde encontro essa mensagem da Com25, Mônica? Que ótima pergunta. É o canal do YouTube TV Viva Promessa, né? Isso, foi lá, tá, minha irmã? Você vai lá no canal da TV Viva Promessa, com paciência, vai com calma lá, e você vai na aba lá das transmissões ao vivo, né, Pastor Jefferson? Você vai na aba das transmissões ao vivo, tá, minha irmã? Isso, eu tô até procurando o link aqui, ver se eu coloco no chat aqui. Deixa eu ver se isso, a gente consegue pra você, minha irmã. Dá pra botar no chat do YouTube aí? Dá, né? Será que dá? Eu tô tentando achar aqui o link certinho. Eu tenho, pastor, eu tenho. Tá com nós aqui. Fica na paz aí, eu tenho aqui o link. Dá pra copiar o link e colocar no chat, no superchat do YouTube? Será que dá, pastor? Deixa eu tentar aqui. Não, acho que não vai, né? Eu acredito que sim. Acho que dá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o link aqui, mas tá lá no canal da TV Viva Promessa, na aba
Aqui, ó. Pronto, eu tenho o link aqui já. Deixa eu ver, vou copiar aqui. É tudo ao vivão mesmo, meu irmão. Ah, meu Jesus amado. É mesmo, aqui, ó. Eu vou colar lá, minha irmã. Não sei se vai... Vamos ver se dá Ah lá, ó. Eu mandei lá já um link lá. São 2, na verdade, né? Olha lá, ó. Eu acho que vai, né? Eu acho que vai. Então, deixa eu botar os 2 links lá. Tem um link lá, pastor, que inclusive praticamente é a sua pregação, a sua mensagem, né? Sim. A sua ministração, Então, eu já vou copiar aqui, pronto, aqui, minha irmã, ó. São 2 links lá, ó. Pronto. Foi benção demais, a Com 25, pastor. O pessoal tá animado demais lá em Belém do Pará. É sério mesmo, irmãos. É coisa assim, ó. É benção demais, irmãos. É tremendo, é inesquecível. Inesquecível. O pessoal do Belém do Pará tá de parabéns aí, irmãos. Resposta de Deus pra vocês aí, hein? Resposta de... né? Muito joelho dobrado aí, clamando. Olha que presente de Deus, hein? A Com 27 aí, Belém do Pará. A gente fica por feliz por vocês, viu? E essa semana eu tava aqui, né? Sonhando aqui, sabe? Jesus, quem sabe uma Com uma hora aqui no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina ou Paraná. Paraná tá pertinho daqui também, né? Mas vamos lá, Adriano. Tem que fazer uma cobertura do Som da Promessa direto da Com, hein? Ô, Glória, amém. Lá, quero ver você lá, hein? Ô, Glória, profetiza aí, em nome de Jesus. Pegar as malas, vambora, em nome de Jesus. Pessoal, acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver lá. Mandei lá pro Josué Martins, Manga. E o prefeito de Sorocaba. O nome do prefeito. O nome do prefeito é Manga, lá em Sorocaba. Confere aí, é isso mesmo, pastor? É verdade, é o prefeito aqui pertinho. Legal. Sorocaba fica a 50 km de Boituva, pertinho. O pastor Elson Freire, olha, da Convenção Regional Baixo Amazonas, já tem uma grande caravana. Meu filho Elson Júnior, a missionária já estão inscritos. Hashtag Belém do Pará. Amém. Glória a Deus. Vai ser lindo demais. Ser lindo demais. Enfim, né? O pessoal do norte ali já chegou. Olha lá, ó. A Mônica Amaral já chegou. Acho que ela conseguiu o link lá. Funcionou bem. Pastor Jefferson, olha, eu vou repetir. Não temos palavra para agradecer a sua participação com a gente nessa live especialíssima, né? Falando sobre felicidade. 17 votos a nossa pesquisa lá, ó. 17 votos a pesquisa. Foi muito legal essa pesquisa, fiquei muito feliz. É uma audiência muito feliz nessa live de hoje. Uma audiência animada mesmo, com Jesus no coração. Que bom, meu irmão, né? Olha lá, ó. Deixa eu ver a pesquisa. Cadê? Olha lá. Pronto. Olha lá. Vocês consideram uma pessoa feliz de verdade? Sim, muito, graças a Deus. 94%. E você que disse espero ainda ser... Eu tenho certeza que você foi alvo do milagre de Deus nessa noite, viu? Eu não sei se você tá até agora com a gente. Tivemos um voto ali. Espero ainda ser, né? Eu tenho certeza que você, nessa noite, foi alvo do milagre de Deus. Você vai viver uma verdadeira felicidade, de verdade, de Jesus mesmo na tua vida, viu? Prepara aí, viu? Porque não foi em vão que você tava com a gente aí, você está com a gente nessa live. Glória a Deus. Tem mais spoiler aí, pastor Jefferson? Mas agora não. Vai ter que acompanhar os próximos passos. Chega de spoiler. Pronto. É isso. Acho que é isso, né? Acho que o negócio é agora fazer a inscrição, garantir lá convictos.org e tranquilo. Vai orando, vai preparando e vai orando, né? Ore lá pelo evento, pela liderança e prepara o coração aí que vai vindo bênção aí. Deus tá trabalhando. No dia, só um spoiler, que no dia 29 agora, no mês de setembro é o mês do Jovem Promessista, né? Então a gente vai ter muita programação por todo o Brasil. Mas no dia 20, deixa eu confirmar aqui a data, vai ser num sábado à noite. 29 de agosto vai ter uma live, a gente vai anunciar isso aí ainda no nosso Instagram. Mas vai ter uma live e a gente vai falar um pouquinho da Com 27 lá nessa live, vai falar do dia do Jovem Promessista, mas também vai falar da Com 27. Então, em breve, novidades. Olha aí, bênção. E também sabe que nós estamos por aqui, né, pastor? Qualquer novidade, manda pra gente aí, por favor. Manda pra gente. Obrigado, Adriano. Por favor, nos ajude a gente aí. A gente tá ansioso também. A gente fica um pouquinho ansioso, mas é uma ansiedade, acho que é uma ansiedade boa, né, pastor? A gente tá com uns retiros aqui também para dezembro. A gente tá orando, preparando, né? Pessoal fazendo inscrição.
é tremendo demais, e Deus leva pessoas não crentes ali, jovens não crentes. Olha, irmão, é mistério de Deus, assim, ó, que você não faz. Eu, assim, fui muito surpreso, viu, pastor? Um retiro ano passado. Jesus, que foi de jovem adolescente não crente, pastor. Eu fiquei impressionado, foi um agir de Deus, um mover de Deus, adolescente jovem aceitando Jesus, foi algo assim, não tem nem como falar aqui, irmãos, não tem, só quero dizer pra você assim, ó, Deus é fiel, coloca, como a gente diz no jargão evangélico, se coloca na brecha aí, irmão, e deixa Deus agir, tá? A começar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, e depois Cristo vai te usando, você não vai nem entendendo, mas só vai ser bênção. Onde você passar, Deus vai estar agindo e é bênção. Pastor Jefferson. Só para deixar claro aqui, como setembro é o mês do jovem promessista, né? Aí, ó. Então, orar, porque graças a Deus, onde a gente tem ido, a gente tem visto assim na nossa igreja muitos jovens, muitos adolescentes. E a agenda do MJ para setembro já está... A gente, no primeiro final de semana de setembro, vou estar em Recife, só de Recife. No segundo final de semana, Douradina, Mato Grosso do Sul. Então vai ter também o dia do Jovem Promessista lá, o Convictus. No dia 19 de setembro, a gente vai estar em Maringá, que também é vai ter um evento muito legal. O Ministério Jovem junto com o Ministério de Celebração, vai ser muito bom. E no último final de semana de setembro, Guaianazes, aqui em São Paulo. Então, setembro, a agenda do MJ já tá cheia e vai ser um mês que vai ser bênção para a juventude promessista. Maravilha, glória a Deus, que bênção. E quando chega com 25, junta todo mundo. Pronto, junta todo mundo. 27. Exato. E perdão, 25 já foi. 25 já. É que a gente tá vivendo ainda. O senhor viu que a gente tá vivendo um pouquinho ainda ali? O senhor viu? Está vivendo, que é muita coisa, é muita bênção. Olha aquele, né, Baruch, F-Hope, que é isso, né? Que coisa incrível, foi lindo demais, maravilhoso. Bênção de Deus. Pastor, muito obrigado, ótima noite a você, uma excelente terça-feira, um bom descanso aí pra você, a família. Manda um abraço aí pra irmã, né, a serva de Deus, a irmã Rê. Quer do quê? Kézia? É porque o nome dela é Kathleen. Aí Kathleen. O mais fácil é Kathleen. Que você botou no Instagram lá aqui, né? Você botou no Instagram. Daí ficou aqui. E o Pedrão e a Laura, manda um beijo pra eles, pro Pedrão e pra Laura, tá? Uma boa noite a vocês, bom descanso. Por gentileza, nos pede com a benção aí, pode ser? Pode ser. Muito obrigado aí, Adriano, mais uma vez pelo espaço. Te agradeço. Obrigado a todos os ouvintes. Então vamos ser despedidos, pedir a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esses momentos, pela reflexão e que essas palavras, como nós já oramos, possam alcançar corações em nome de Jesus. E agora, nos despedir, nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. O que é felicidade pra você? Oh, glória a Deus. O manual tá aqui, né, pastor Jefferson? Aí, ó. O manual tá aqui, ó. Tá aqui o manual da verdadeira felicidade. Glória a Deus. A palavra de Deus vai te ensinar a começar pro Salmo 1. O senhor viu lá o tesouro? Tesouro bíblico. Salmo 1. Glória a Deus. Pastor, um forte abraço. Uma ótima noite aí. Tamo junto na peleja aí, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, Adriano. Uma boa noite a todos. Fiquem boa com noite. Deus, Pai e Senhor. Até Amém. mais. Tchau, tchau. Paz, tchau. Oh, benção de Deus. Que maravilha, queridos. Olha aí, pastor Jefferson Bagaginho com a gente ao vivo lá de Sampa, São Paulo, com a gente. Maravilha. Glória a Deus com a gente aí. Benção de Deus. Muito obrigado a todos com a gente aí, orando. Nos alimentamos da palavra de Deus. Lindos testemunhos. Glória à participação. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que votaram ali. Uma ótima noite a todos. Fiquem na paz aí, 94 anos de promessa, pregando o Evangelho da Cruz, Web Rádio da Promessa, 24 horas no ar, só benção a nossa vida, nosso lar, né? Baixa o aplicativo aí, irmão, que é benção demais. Baixa o aplicativo na Play Store aí da Web Rádio da Promessa. Tamo lá ao vivo lá. Várias outras programações maravilhosas, né? E também, lembrando sempre, Som da Promessa, estamos a serviço do Rei Jesus. Uma ótima noite pra você. Fica com Deus. Tchau.
Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Está chegando um tempo de restauração, direção, comunhão e transformação pela Palavra de Deus. Um encontro para mulheres que desejam viver plenamente quem são em Cristo. Encontro Nacional de Mulheres 2027. Identidade redimida. Meu Deus, derrame a tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu tens poder para fazer coisas extraordinárias no meio de nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, traga cura, traga libertação, traga manifestação. Meu Deus, que esses jovens, adolescentes saiam daqui, meu Deus, cheios do teu poder, cheios da tua graça, com experiências que irão marcar para o resto da sua vida. O mundo precisa de líderes preparados. A igreja precisa de obreiros aprovados.
As inscrições estão abertas para o ciclo 2027 a 2028. Atenda ao chamado. Prepare-se para a missão.